Maurício Donati é colaborador do Grupo de Instrumentação Eletrônica, GIE, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron desde 2017, onde trabalha no desenvolvimento de projetos eletrônicos de instrumentação para aplicações nas linhas de luz e nos aceleradores do projeto Sirius. Maurício é graduado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, onde recebeu o título de laureado pelo melhor desempenho acadêmico dos alunos formandos em 2015. Obteve o título de mestre em Engenharia Elétrica em 2017 pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, atuando no desenvolvimento de sistemas de intervenção de voo em aeronaves não tripuladas guiadas por radiofrequência. Obteve também o título de Master's Degree com especialização em Aeronáutica e Sistemas Eletrônicos no programa de duplo diploma na École Centrale de Nantes, de 2011 a 2013. Onde trabalhou com sistemas eletrônicos para direção assistida de veículos automotores no Technocentre Renault, Guyancourt, França. Com sua palavra, Sr. Mestre Maurício Donati. Meu nome é Maurício Donati, como o Luiz apresentou também. Eu atuo no Grupo de Instrumentação Eletrônica do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E vou falar um pouquinho para vocês, vou contar daqui a pouco um pouco da história dessa palestra, né, como é que ela surgiu, mas vou falar do projeto Sirius, que é o novo acelerador de elétrons brasileiro. Ele não é mais tão novo assim, né? A gente já está em operação há 3 anos. E eu vou focar principalmente nos desafios tecnológicos e nos desafios de engenharia, focando principalmente em engenharia eletrônica, mas falando também de outras engenharias envolvidas no projeto. Bom, primeiro vou falar um pouquinho o Luiz falou bastante de mim, né? Uma informação talvez seja interessante, eu sou também técnico em eletrônica. Então eu fiz técnico em eletrônica pelo Instituto Federal de São Paulo, depois fiz engenharia elétrica na Unicamp e pós-graduação na Unicamp. Fiz duplo diploma durante a graduação na França. E como nós estamos aqui, né? Na verdade eu tive um contato com o TFPR durante a minha pós-graduação, porque a UTFPR tem um programa para doutorados dos docentes, chamado DINTER, não sei se ainda existe esse programa, mas ele existiu, e vários docentes da UTFPR estavam na Unicamp fazendo doutorado na época que eu estava na pós-graduação. Então eu conheci alguns dos professores de lá, e esse foi meu primeiro contato com o UTFPR, né, porque eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e cresci aqui e me formei aqui, mas eu acabei conhecendo um pouco sobre o curso da UTFPR nessa época da pós-graduação, por ter contato com os professores. E basicamente conheci o Luiz um pouco depois disso, né, em 2017, se eu não me engano, quando ele veio para Campinas fazer o mestrado, né? E nos encontramos esse ano novamente em um evento aqui no CNPEM, que chama Ciência Aberta. Já vou começar uma divulgação, né? Aqui o CNPEM é um centro de pesquisa e a gente tem como uma das prerrogativas auxiliar na divulgação de ciência. E a gente tem um evento anual presencial, que a gente chama de Ciência Aberta, onde todos os laboratórios presentes aqui no campus, eles preparam atividades para o público geral e também atividades para quem é mais da área, assim, tanto da área de física quanto das áreas de engenharias. E o Luiz veio nesse evento, foi onde a gente conversou e logo depois surgiu a ideia dessa palestra. Eu deixei a minha apresentação tem bastante QR Code, eu sei que tem bastante gente online, tem gente aí no auditório também. Tem várias referências para quem quiser buscar alguma coisa depois. A gente tem um vídeo sobre como foi o Ciência Aberta e como é que ele funciona. Mas é um evento de divulgação de ciência aqui interno. E aí, desde então, surgiu a ideia dessa palestra e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a ciência brasileira e o projeto Sirius. Bom, um pouquinho do resumo do que pensei em falar hoje. Primeiro falar um pouquinho o que é o CNPEM e o que é o Sirius. Então, falar um pouquinho, uma retrospectiva histórica de como surgiu o CNPEM, qual que é a história dos aceleradores de elétrons no Brasil. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona um acelerador de partícula e principalmente para que ele serve, né? Antes da gente falar um pouco qual que é o papel do engenheiro no acelerador, é bom saber para que o acelerador serve e por que a gente está aqui e qual que é a nossa ideia como instituição de pesquisa, ter um equipamento desse tipo e disponibilizar para a ciência brasileira. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de atividades focadas de um engenheiro, né? Eu tentei pegar alguns projetos, não são todos projetos que eu estou envolvido diretamente, né? Alguns eles são projetos correlatos,
mas para tentar atingir um pouco mais algumas áreas, né, diferentes. E depois eu falo um pouquinho das possíveis oportunidades no CNPEM. Essa palestra caiu numa época boa, porque a gente está com inscrições abertas para o nosso programa unificado de estágio para 2024. Então, as inscrições já estão abertas, elas vão até o mês que vem. E vou aproveitar para falar um pouquinho mais focado nesse programa, mas eu também vou falar de quem, por exemplo, quem não está na época de fazer estágio, ou quem já é formado, recém-formado, onde que o CNPEM divulga as oportunidades de trabalho aqui. E depois eu pensei em fazer um bate-papo, se alguém tiver perguntas, querer comentar um pouco mais, alguma coisa que eu não mencionei na apresentação. Separei um tempinho para a gente fazer um bate-papo. Bom, começar falando um pouco do CNPEM e do Sirius. O que é o CNPEM, né? O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, é um centro de pesquisa, uma instituição, onde o objetivo é desenvolver um ecossistema para pesquisa e desenvolvimento de materiais. Então, o nosso foco é sempre voltado para materiais. E o nosso campus aqui, ele tem 4 laboratórios nacionais. O primeiro laboratório, que é o mais antigo deles, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é luz síncrotron daqui a pouco, mas é o laboratório que cuida e gerencia o acelerador Sirius, que é o acelerador de elétrons brasileiro. A gente também tem um segundo laboratório, que é o Laboratório Nacional de Biociências, que é o LNBio, que é responsável pelas pesquisas relacionadas com biociências. Um laboratório voltado para nanotecnologias, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologias, e um Laboratório Nacional de Biorenováveis. Além disso, a gente tem também os grupos de engenharia, que eles são vinculados ao CNPEM, e não exclusivamente a um laboratório. E eles atendem demandas dos 4 laboratórios nacionais. Recentemente, o CNPEM também, a gente é uma instituição vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então a gente é vinculado ao governo federal. E recentemente tem também um apoio do Ministério da Educação para a gente ter também um curso de graduação, que a ideia é uma graduação voltada para ciência, tecnologia e inovação. Se vocês procurarem sobre essa iniciativa, ela chama Projeto ILUM. E na última semana, logo semana passada, um pouco antes dessa palestra, o novo PAC do governo federal anunciou o Laboratório de Biossegurança nível 4, que é o chamado Projeto Orion. E a ideia é que ele vai ser vinculado ao CNPEM e ele vai ser integrado ao acelerador de partículas. É de uma grande importância para a gente o Projeto Orion, porque é bem difícil existirem laboratórios de biossegurança nível 4, né? Um laboratório de biossegurança é um laboratório voltado para estudo de vírus e outros, principalmente vírus, na verdade. E a gente não tem em nenhum lugar no mundo um biossegurança nível 4 vinculado a um acelerador de partículas. Então seria uma inovação no mundo. A gente não tem nenhum nível 4 na América Latina inteira. Então seria o primeiro nível 4 da América Latina. E estaria aqui no campus do CNPEM em Campinas. Bom, falar um pouquinho mais sobre o CNPEM, né? Mostrei uma foto do nosso campus. Vocês veem o marcador, né? Não sei se alguém está com a... Bom, sim. Beleza. Então, o campus do CNPEM, ele é desse tamanho. Estou circulando em volta, né? Inteiro. A gente tem 2 áreas de preservação ambiental e tem os laboratórios aqui dentro. O laboratório de nanotecnologia, o laboratório de biociências, o laboratório de biorenováveis. As engenharias ficam aqui nesses prédios e o Sirius, que é o acelerador de elétrons, que parece esse campo de futebol aqui. A gente está situado em Campinas, né, bem próximo da Unicamp, então aqui já é a Unicamp. Então a gente está próximo da Unicamp, mas a gente tem projetos em parceria com a Unicamp. A Unicamp é uma universidade estadual e o CNPEM é uma instituição vinculada ao governo federal, direto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então a nossa parceria com a Unicamp é mais do ponto de vista de projetos do que necessariamente uma dependência dos centros, né, do CNPEM com algum órgão da Unicamp. Então é mais uma proximidade física e parcerias de projeto do que de fato o CNPEM não está vinculado diretamente à Unicamp, né? Embora esteja perto, tem muita gente aqui de Campinas mesmo que às vezes acha que o CNPEM é um instituto da Unicamp, mas não, na verdade a gente é totalmente separado. Bom, o que é o Sirius, né? O Sirius, ele é uma fonte de luz síncrotron,
Uma fonte de luz síncrotron é um acelerador de elétrons. Na verdade, é um conjunto de aceleradores que eles são construídos para gerar o que a gente chama de luz síncrotron, ou radiação síncrotron. E o foco principal de um acelerador do tipo síncrotron é poder estudar materiais. O Sirius é uma fonte que a gente fala que é de quarta geração. Ela está no estado da arte de tecnologia de aceleradores síncrotron. No Brasil, ela é a maior e mais complexa infraestrutura científica. Um investimento de mais de R$1,5 bilhão. E ela é equiparável às outras fontes de luz síncrotron do mundo, estando entre as fontes mais avançadas. Aí muita gente pergunta, né? Muita gente não sabe que o Brasil tem um acelerador de partículas, um acelerador do tipo síncrotron, e pergunta, né? Mas poxa, o Brasil, né? De onde veio essa história do síncrotron, né? E aí eu deixei um link ali, um QR Code, um pouco sobre a história do CNPEM, principalmente do LNLS, né? Que é o laboratório que cuida do síncrotron. O LNLS ele surgiu na década de 80. Então ele é bem antigo já. O Brasil é um dos países pioneiros em luz síncrotron, né? E desde a década de 80, claro que o laboratório com poucas pessoas, vinculadas principalmente ao CNPq no começo, né? Eles começaram a estudar a possibilidade de fazer um acelerador síncrotron no Brasil. Isso começou em meados da década de 80, e em 97 foi inaugurado o primeiro acelerador brasileiro, que era o VX, era o nome dele, a foto dele aqui à direita, né? Ele era bem menor que o Sirius, mas ele era equiparável aos aceleradores da época. E assim, como engenheiros, né, pessoas da área de tecnologia, vocês sabem o quão difícil é, às vezes, desenvolver alguma coisa tecnológica no Brasil. E com todas as dificuldades, né, da década de 90, eles conseguiram colocar o acelerador de operação em 97. E o VX durou por muitos anos, né, funcionou até 2018, e a partir desse momento a gente resolveu focar no Sirius, que já estava em fase de construção, para que ele entrasse em operação. E em 2020 a gente começou a operar o Sirius, e hoje algumas estações experimentais já estão abertas para pesquisas externas, e pesquisadores já vêm usar as estações do Sirius. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, tá? O Sirius tem cerca de 450 metros, o acelerador que a gente chama de anel de armazenamento. Então esse prédio ele é bem grande. Olhando de fora ele parece realmente um estádio de futebol, e os síncrotrons têm todos essa cara assim, de aceleradores circulares, né? Porque o síncrotron é um acelerador circular. Assim como o VX também era. Mas ele era menos de um quarto do tamanho do Sirius. Então a gente fez um upgrade, né, ao deixar de operar o VX e hoje ter uma máquina como o Sirius, que é um grande avanço para a ciência brasileira. E outra coisa bem curiosa sobre o CNPEM, eu vou falar bastante, mas as pessoas que trabalham aqui, os colaboradores do CNPEM, nós somos bem orgulhosos do que nós conseguimos para a ciência brasileira, porque é muito importante para o país a gente ter um investimento desse tipo e poder disponibilizar para os pesquisadores conseguirem desenvolver pesquisas que só podem ser realizadas no equipamento desse tipo. E muitas das pessoas que estavam aqui na inauguração do VX, ou ao longo desses últimos anos, continuam aqui. Então a gente consegue contar com esse know-how adquirido há muitos anos com ciência de síncrotron. Bom, falar um pouquinho, né, eu falei um pouco dos aceleradores síncrotron no Brasil. Aí coloquei um mapa aqui de alguns aceleradores no mundo, né? Os pontos são locais onde tem aceleradores do tipo síncrotron. E eu coloquei umas fotos de alguns, né? Coloquei do Sirius, coloquei do VX. Aí eu coloquei alguns aceleradores, um dos Estados Unidos, alguns da Europa, e acelerador da Austrália e o da China. Um da China, né? E são os aceleradores que eu listei são aceleradores parecidos, né? Do tipo síncrotron, muitos deles de quarta geração também. Todos eles têm esse formato redondo, né? Particularmente eu acho o Sirius mais bonito, né? Mas acho que eu estou enviesado nessa ideia. Umas características também do CNPEM, o VX, no caso, foi o primeiro acelerador do hemisfério sul. Então não tinha nenhum na época no hemisfério sul, hoje a gente tem um na Austrália, que está em operação também. E a gente ainda é o único acelerador da América Latina. Então a gente recebe pesquisadores não só do Brasil, mas da América Latina e América Central.
também, para desenvolver as pesquisas aqui no Sirius. E às vezes a gente recebe também pesquisadores de fora, porque dependendo do tipo de experimento que eles desejam fazer, pode ser que o Sirius seja mais adequado para esse experimento. Então, dependendo, as estações experimentais elas não são iguais entre elas, né? E nem iguais entre os aceleradores. Então, dependendo do experimento, pode ser que algum acelerador seja mais específico para aquilo em relação ao outro. E uma coisa que a gente se orgulha muito, né, já que a gente está falando um pouco de desafios tecnológicos, mais de 85% dos aceleradores, né, o VX a porcentagem era até maior, foram fabricados aqui no Brasil. Então, a gente acredita também que o CNPq, como instituição, tem como uma das missões auxiliar no desenvolvimento da indústria nacional. Então, por exemplo, a gente não encontra uma empresa que fabrica, por exemplo, um monocromador, mas a gente consegue encontrar empresas que têm potencial de fabricação desse tipo de equipamento. Então, a gente consegue trabalhar com chamadas de pesquisa para essas empresas, para elas aprimorarem os seus processos de fabricação e auxiliar a construir coisas para o acelerador. E o VX, na época, foi construído bastante com esse princípio, e o Sirius também. Então, boa parte do Sirius foi fabricada com auxílio da indústria nacional, e a gente acredita que isso é uma das partes das missões do CNPq. Bom, mas então, beleza, a gente tem um acelerador, mas como que ele funciona e para que serve um acelerador desse tipo, né? Por que a gente precisa de um síncrotron? Por que um síncrotron é interessante para a ciência brasileira? Bom, primeiro eu vou falar o que é um acelerador, e aí a gente sempre puxa uma comparação com o acelerador mais famoso do mundo, que é o LHC. O LHC é o CERN, né? É um acelerador do CERN, na França, e ele tem 27 quilômetros de circunferência. Aqui na direita tem uma fotinho do que seria o túnel do LHC, né? A gente sempre fala esse acelerador porque todo mundo conhece, né? Ele é bem famoso, só que ele é bem diferente de um síncrotron. Na verdade, o LHC ele é um colisor. Então, o objetivo do LHC é acelerar hadrons e colidi-los para estudar as reações subnucleares desses hadrons. Então, não é o mesmo foco de um síncrotron. Mas ele é também um acelerador, e o síncrotron é um acelerador. Então, ambos aceleram partículas, e aí eles têm que ter eletroímãs, e tem que ter cavidades de radiofrequência, e tem que ter câmaras de vácuo, para poder manter essas partículas em uma trajetória controlada. E a ideia é elevar a energia dessas partículas, fazendo com que elas trafeguem praticamente na velocidade da luz, e manter elas em um feixe bem definido, que é um feixe bem pequeno, que a gente fala que é um feixe bem colimado. Então, o objetivo dos aceleradores é esse, manter as partículas, só que com focos diferentes, né? O LHC, o foco dele é colidir, o síncrotron, o foco dele não é colidir, ele é gerar luz síncrotron. Então, a gente não colide partículas aqui no Brasil, tá? A gente só acelera elétrons. Bom, quais são as principais diferenças, né? E a gente trabalha com detetores desse tipo aqui, como o Atlas. Um detetor, ele é sempre pra gente o que é um detetor, é como se fosse uma câmera. Ele é o que seria os nossos olhos para conseguir ver o que acontece com o resultado do acelerador. E o Atlas, ele é uma câmera gigante com múltiplos sensores, e esses sensores eles estão rastreando o que acontece com as partículas quando elas colidem. Então, esse é um tipo de detetor que a gente usaria num colisor. Então, as partículas se chocam e elas interagem, e aí a interação dessa colisão dessas partículas ela é estudada por um detetor. E no caso do síncrotron, o nosso objetivo é gerar radiação eletromagnética pela aceleração de elétrons para estudar os materiais. Então, a gente tem também um túnel, e nesse túnel a gente tem as nossas câmaras, e dentro dessas câmaras os elétrons eles estão ali circulando, só que a nossa ideia é, esses elétrons circulando, eles são acelerados, e aí toda vez que eles são acelerados, eles emitem luz síncrotron em suas tangentes, e aí a gente consegue pôr estações experimentais, que estão para fora dessa blindagem aqui, e essas estações experimentais é onde de fato a gente coloca um material e incide a luz síncrotron nesse material. E a gente estuda como que esse material responde à luz síncrotron. Uma característica bem clássica de um síncrotron em relação a um colisor, né? O colisor ele é feito para estudar essa interação da colisão,
e o síncrotron ele é feito para estudar a interação da radiação com a matéria. E uma das principais características da luz síncrotron é que ela é uma radiação eletromagnética de amplo espectro, e a gente consegue filtrar um comprimento de onda bem específico e usar em uma estação experimental. Então a gente consegue ter vários experimentos acontecendo ao mesmo tempo em um síncrotron, um em cada estação experimental, e esses experimentos podem ser diferentes entre eles, o que implica que a gente consegue atender muito mais variedade de pesquisa no estudo de materiais com um síncrotron. Então é por isso que um síncrotron ele acaba atendendo muito mais demandas de pesquisa em termos de quantidade de demanda e versatilidade do que um colisor. E o tamanho é bem reduzido, né? A gente tem 500 metros de circunferência num síncrotron contra quilômetros em um colisor. Bom, e o que é a luz síncrotron, né? Eu comentei que ela é uma radiação eletromagnética de amplo espectro, e realmente ela é uma de amplo espectro, né? Ela vai aqui desde o infravermelho até raio-x de bem alta energia, né? Que é quase raio gama, e todas essa faixa, né? Desde o infravermelho até o raio-x, ela é útil para algum estudo de materiais. Bem dos cursos de física, né, a gente sabe que o comprimento de onda varia, né, para essa onda, né, e a gente consegue filtrar um comprimento de onda específico e incidir lá no material. E aí cada comprimento de onda ele é mais adequado para algum tipo de experimento. Então, por exemplo, se a gente quer estudar moléculas, geralmente a gente vai para uma região do ultravioleta ou comecinho de raio-x. Quando a gente quer estudar átomos, que é o tamanho de átomos, né, a gente vai variando o comprimento de onda conforme a gente quer estudar um material específico. E então, uma dessas características, né, do síncrotron, desde o começo da ciência de síncrotron, é poder escolher um comprimento de onda específico que vai ser usado nessa estação experimental. E o que vem evoluindo ao longo dos anos para as ondas de luz síncrotron é o que a gente chama de brilho. E o brilho da fonte é o fluxo, né, que é a quantidade de fótons que estão incidindo para uma determinada área. Então a gente chega num ponto em que o estado da arte de síncrotron é tentar aumentar o brilho, que é a quantidade de fótons incidentes naquele material, por segundo, por unidade de área. E aí isso implica que a gente tenha que tentar trabalhar com o feixe cada vez menor, cada vez mais colimado, cada vez tanto feixe de elétrons quanto feixe de fótons, né? E é basicamente a ideia dessa imagem aqui, né? Quando a gente tem uma lanterna, né, a gente emite luz e ela vai abrindo, né? Ela tem uma divergência grande. E o nosso objetivo com uma fonte de luz síncrotron é fazer uma fonte de baixa divergência, né? Que ela tem um feixe pequeno e tenha também baixa divergência, para a gente conseguir aumentar o brilho. Para a gente aumentar o brilho significa reduzir o tempo dos experimentos. O síncrotron é um equipamento bem concorrido. A gente recebe chamadas de pesquisa de pesquisadores, e existe um comitê que analisa essas propostas para poder destinar horas de máquina para um determinado pesquisador. E o pesquisador, eles vêm pesquisa, eles ganhariam uma semana ou 3 dias, eles passam os 3 dias, 24 horas usando a estação experimental. Então o uso do síncrotron é bem concorrido. Então para a gente, tempo de experimento é poder atender mais pesquisas, né? E é por isso que essa é uma das principais importâncias para a gente no estado da arte de síncrotron. Bom, a ideia de poder variar o comprimento de onda é a gente conseguir analisar coisas diferentes, né, com contrastes e com resoluções diferentes. Então isso aqui são imagens, né, de uma pessoa quando você submete a tipos de luz, né, ou comprimentos de ondas diferentes, né. Então a gente consegue aumentar bastante o que a gente consegue enxergar quando a gente vai para a faixa do raio-x. Mas dependendo do que a gente quer enxergar, a gente pode querer usar luz visível, por exemplo. Ou dependendo do que a gente quiser enxergar, a gente pode ir para infravermelho. Então, da mesma maneira como essa foto, a gente enxerga coisas diferentes, com comprimentos de onda diferentes, é a mesma coisa com os materiais que são estudados aqui. Dependendo do que você queira estudar, talvez um comprimento de onda seja mais adequado do que o outro. E é por isso que diversas estações experimentais são importantes no síncrotron. Bom, e a gente está falando tanto de síncrotron, mas como é que funciona? Como é que a gente gera essa radiação, né? Bom, a ideia é a seguinte, tudo começa, o Sirius, na verdade, é um conjunto de aceleradores. E tudo começa num primeiro acelerador aqui, que a gente chama de acelerador linear. O acelerador linear, ele tem um canhão de elétrons, que ele é como se fosse um tubo de TV antigo, que tem um filamento, e aí, por efeito termiônico, ele desprende elétrons.
E aí o acelerador linear, aí já começa a ficar um pouco mais diferente do tubo de TV. Esses elétrons são desprendidos e eles são acelerados. Só que eles são acelerados por estruturas de radiofrequência. E aí quando eles chegam no fim do acelerador linear, a gente tem um conjunto de ímãs pulsados que jogam esses elétrons para um primeiro acelerador aqui que a gente chama de booster circular. Então a gente tem um acelerador linear, depois um primeiro acelerador circular, que a gente chama de booster, que é um acelerador injetor. O objetivo desse booster é aumentar a energia desses elétrons, ou seja, ele acelera ainda mais esses elétrons para poder chegar na nossa energia de operação da máquina. E aí depois que ele chega nessa energia, eles são transportados para o anel de armazenamento, que é um segundo acelerador circular. E aí, nesse acelerador circular, os elétrons ficam circulando 24 horas por dia, e a gente usa a propriedade de que os elétrons são partículas carregadas, né? E partículas carregadas, quando elas sofrem uma aceleração, elas emitem luz síncrotron, né? Emitem radiação. E a gente causa desvios na trajetória propositais nesses elétrons, né? Por isso que o síncrotron, na verdade, ele é circular, porque esses desvios de trajetórias para manter a trajetória circular são propositais. E aí, a cada tangente dessa curva, a gente tem uma saída de luz síncrotron, onde pode ter uma estação experimental. Então, de uma maneira geral, a gente tem, no caso dos Sirius, né, a gente pode ter até 40 estações experimentais ao longo do acelerador. A gente ainda não tem todas, elas serão construídas conforme as demandas de pesquisa, né? E as tendências. Hoje a gente tem 12 estações operando, né, sendo que 8 estão com chamada de pesquisa externa já, e a gente está com mais algumas em construção. Então a gente vai construindo conforme os contratos com o Ministério vão sendo assinados, e conforme as demandas de pesquisa vão guiando para quais estações experimentais, com quais técnicas faz mais sentido construir no momento. Então basicamente o que acontece é que os elétrons ficam circulando nesse anel de armazenamento, que são câmaras de vácuo, né, porque a gente não pode a gente tem que garantir que esses elétrons não interajam com nada no meio, então a gente trabalha com câmaras de vácuo, e esses elétrons eles estão circulando ali no meio, e toda vez que eles são desviados de trajetória por um eletroímã aqui que a gente chama de dipolo, porque ele tem 2 polos, o feixe de elétrons é defletido, e a luz síncrotron é emitida nas tangentes. E aí essa radiação emitida nas tangentes, ela irradia as estações experimentais, onde a gente tem um tratamento óptico para essa luz síncrotron, né? Porque como ela é de amplo espectro, a gente precisa filtrar exatamente qual que é o comprimento de onda que a gente precisa usar. E aí a gente tem a interação com a matéria e na sequência um detetor para identificar o que aconteceu. E alguns exemplos de pesquisa, né? O síncrotron é bem versátil, então a gente consegue fazer bastante coisa nele. Por exemplo, aqui tem um estudo de estudos biológicos, né, de tomografia computadorizada de um camundongo, né, e a gente consegue também fazer estudos, por exemplo, um estudo bem famoso que teve aqui é sobre amostras de solo. Então a gente consegue pegar uma amostra de um solo, preparar essa amostra e estudar, por exemplo, qual que é a porosidade desse material, ou qual que é o jeito melhor de lidar com esse tipo de material. Então as pesquisas elas são bem versáteis, né? Elas vão desde estudar solo, estudar qual que é a composição daquele material, ou estudar, por exemplo, um tecido biológico, como é que ele interage no desenvolvimento de uma doença. Então é extremamente versátil, a gente consegue não só estudar a nível macro, mas a nível mais micro, né? Então olhar a porosidade, ou olhar a composição, ou olhar como os átomos estão organizados. Então a gente consegue abranger uma área bem grande das pesquisas. Coloquei aqui algumas matérias, né? A mais recente é sobre o Laboratório de Biossegurança Máxima que está no PAC do governo federal e que vai ser construído aqui no CNPEM. Então a ideia é aumentar, mesmo com o Laboratório de Biociências, ele já tendo um braço bem forte, né, nessa parte de pesquisas, mas a gente não tem um laboratório de nível 4, que permitiria a gente estudar vírus mais complexos, né? Então, o fato de ter um NB4 acoplado a um acelerador de partículas é algo único no mundo, então para a gente é algo bem inovador, e claro, com diversos desafios,
Mas se a gente não topasse os desafios, a gente não teria hoje uma fonte de luz síncrotron de 4ª geração aqui no Brasil. E a gente foi bastante falado desde 2020, né? Principalmente porque a gente tem estações experimentais voltadas para a principal voltada para cristalografia de proteínas. E uma das primeiras pesquisas realizadas numa das estações do Sirius foi a cristalografia de proteína do vírus da Covid, em 2020. Então, a gente consegue ter um braço bem forte nesse estudo de vírus, e recentemente saiu uma matéria sobre o processo de maturação do vírus, que foi uma pesquisa desenvolvida aqui no CNPEM também. E a gente tem também um braço bem forte, né? Nas pesquisas, como eu falei, das amostras de solo, né? Principalmente relacionadas com exploração de petróleo e as pesquisas sobre o pré-sal. Então a gente tem um braço bem forte nesse estudo de solo e de materiais rochosos, e saiu uma notícia recentemente também. Se vocês procurarem, tem várias notícias, até algumas mais antigas, outras mais recentes. Aqui eu peguei umas principais mais novas para mostrar sobre para que serve e para que a gente usa uma luz síncrotron, né? Uma fonte de luz síncrotron. Bom, agora que a gente tem uma ideia do que é um acelerador de partículas, o que faz um engenheiro? Eu tinha posto eletricista, né? Mas aí eu resolvi riscar e falar o que faz um engenheiro em um acelerador de partículas, né? Porque a gente tem falado bastante agora sobre as linhas de pesquisa, né? O que a gente consegue de resultado, mas efetivamente eu não vou lá fazer pesquisa numa estação experimental. A missão da engenharia aqui no CNPEM uma linha de é manter o acelerador de funcionamento e as estações experimentais operacionais para que os pesquisadores façam pesquisa. Então a nossa missão ela vai mais em engenharia mesmo, no desenvolvimento dos aceleradores e das estações, e em manter eles funcionando para que a pesquisa possa ocorrer. Bom, então uma das primeiras atividades, né, sempre que eu falar de algum tema aqui, eu vou ter algum link para algum artigo, né? Eu comentei que tem vários aceleradores no mundo, né? Não só a gente tem vários aceleradores, como a gente tem uma colaboração muito grande entre os aceleradores. Então a gente tem o grande costume de artigos open access. Então a maioria dos artigos, acho que todos os artigos que eu coloquei na apresentação, eles são open access. Vocês conseguem acessar o conteúdo deles de graça, né? E a gente tem uma colaboração de aceleradores que todos esses artigos ficam centralizados em um lugar só. Então, esses links, os artigos são todos acessíveis, né? Pelo link você consegue ver o conteúdo, e lá tem artigos de aceleradores do mundo inteiro. E essa comunidade de aceleradores ela é bem ativa, né? A colaboração. Bom, um dos primeiros desafios é manter a estabilidade do feixe de elétrons. Aqui a gente está falando do feixe de elétrons, que é o do acelerador, dos aceleradores mesmo, né? Então a gente está falando do feixe de elétrons do anel de armazenamento. Essa aqui é uma ideia do perfil do feixe do Sirius, né? Então a gente tem aqui, isso aqui é uma foto, né, da seção transversal do feixe, em uma das regiões do acelerador. Então essa aqui é a dimensão vertical, isso aqui é horizontal. E aqui a gente tem os desvios padrões dessa dimensão. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente está falando de tamanho na vertical de 100 nanômetros, variação na vertical de 100 nanômetros, né? O tamanho na vertical aqui chega em centenas de nanômetros, mas a variação, ou seja, o quanto essa posição varia ao longo do tempo, né, ela não pode passar de 100 nanômetros. E, só para ter uma comparação, isso aqui é um típico fio de cabelo. Então a gente tem um fio de cabelo que tem aí entre 50 microns e 100 microns, e aí a gente tem aqui no acelerador uma câmara de vácuo, em que a gente tem que manter um feixe de elétrons circulando, praticamente na velocidade da luz, onde esse feixe de elétrons ele tem centenas de nanômetros e ele não varia mais de 100 nanômetros. Então é um desafio bem grande de engenharia conseguir manter esse feixe de elétrons estável e circulando dentro das câmaras. A gente costuma falar de um critério de estabilidade, né, que é a variação do feixe não passa de 5% do próprio tamanho. Então essa é a nossa métrica. A gente tem diversos sistemas que eles atuam em conjunto para tentar manter o feixe estável dessa maneira, e esses sistemas eles ficam operando 24 horas por dia para manter esse feixe de elétrons circulando no armazenamento, porque a qualidade do feixe de elétrons no armazenamento ele gera feixes de luz síncrotron de alta qualidade para as estações experimentais. Então a gente precisa manter esse critério de estabilidade, porque se a gente não tiver,
a estação experimental pode perder a pesquisa que ela está fazendo ali. Então, a estabilidade do feixe de elétrons é algo essencial para a gente no síncrotron, e é o que a gente tem que prezar e tem que manter em funcionamento 24 horas por dia. Então, são diversos subsistemas que tem que estar em operação para a gente conseguir atingir esse tipo de coisa, e eu vou comentar de alguns deles aqui, mas é só para ter uma ideia das ordens de grandeza que a gente está falando, né? Que são feixes de elétrons de tamanho de nanômetro com variações de centenas de nanômetro. Bom, um dos sistemas importantes são os sistemas de eletroímãs, né? O que mantém os elétrons no centro das câmaras e o que mantém as trajetórias são eletroímãs, e a gente tem uma parceria muito forte com a VEG, desenvolvida ao longo dos últimos anos, né? Como eu comentei que o Sirius ele foi feito em grande parte com colaborações com a indústria nacional. A VEG é uma grande parceira das nossas fontes de corrente. Mas geralmente como é que funciona a nossa parceria, né? As equipes de engenharia do LNLS ou projetam ou especificam muito bem algo, e a gente entra com as empresas na parceria de fabricação e fornecimento. Então, boa parte do Sirius ele é feito com projetos internos, somos nós, engenheiros aqui, que projetamos boa parte das coisas, e a gente tem parceiros na indústria que fabricam para a gente. Então, esse é um bastidor, né, de fontes. Esse aqui é um bastidor feito por nós, por um tipo de fonte. Esse aqui é que ele foi projetado por nós e fabricado fora. E aqui são os eletroímãs, que esses sim foram fabricados pela VEG. Aqui está meio ruim de ver, né? Mas os eletroímãs estão aqui, ó, e é esses eletroímãs que vão dentro da blindagem. E as fontes ficam nos bastidores. Para ter uma ideia dessas fontes, né, a gente está falando da ordem de grandeza de rampas de corrente de 0 até 1.100 amperes em 500 milissegundos. E aqui, assim, a gente costuma usar grandezas meio exageradas mesmo. Quando a gente fala do feixe de elétrons em centenas de nanômetro, é centenas de nanômetro mesmo, e 1.100 amperes é 1.100 amperes em 500 milissegundos mesmo, assim, são valores que parecem meio anormais, mas a gente precisa disso para conseguir manter a estabilidade do acelerador. E a gente tem diversas fontes dessas instaladas, né? Não são todas as fontes que têm esse 0 até 100.100 mA, é uma fonte bem específica, que é a nossa fonte de mais alta corrente. A gente tem um artigo aqui com um overview de todas as fontes que a gente tem operando no Sirius, né? E elas são extremamente importantes porque elas são responsáveis por deixar o feixe de elétrons concentrado no centro das câmaras, né? Então, se a gente não tiver os eletroímãs funcionando e funcionando bem e funcionando de maneira sincronizada, a gente não consegue manter esses elétrons funcionando. Uma segunda característica muito importante que a gente precisa fornecer para esses elétrons é energia, né? Então, não adianta a gente manter eles no centro das câmaras, a gente tem que manter eles circulando no armazenamento. E aí, como é que a gente faz isso? A gente dá energia para esses elétrons. E para aumentar, né, fornecer potência para esses elétrons, a gente precisa dos amplificadores de radiofrequência. Então, a gente tem torres, né, de 60 kW de potência de RF, né? No caso, a nossa RF é em 500 MHz. E essa RF ela chega numa cavidade, e essa cavidade é o que fornece essa potência para os elétrons, né? Então os elétrons eles são acelerados por radiofrequência. Então a gente tem um conjunto de eletroímãs trabalhando em conjunto com os amplificadores de radiofrequência e as cavidades para conseguir manter os elétrons na trajetória. Uma característica interessante do LNLS, né? Essas torres de radiofrequência, nessa torre aqui, cada módulo desse é um amplificador desse tipo aqui, dessa imagem da direita. E o LNLS foi um primeiro acelerador a trocar algumas. Antigamente se usava em síncotrons, né, válvulas Klystron para amplificador de radiofrequência. O UVX, na época, foi um dos primeiros aceleradores a fazer teste com amplificadores de estado sólido, com transistorizados, né, para radiofrequência. E hoje o Sirius, ele praticamente os dois aceleradores circulares, eles operam com amplificadores de RF, de estado sólido, né? Então esse foi um dos pioneirismos do Brasil em ciência de aceleradores. E o amplificador, ele é um cara desse tipo aqui, né? A dissipação de potência é um problema bem grande.
E a gente tem uma torre dessa, né? É um conjunto de vários amplificadores, né? Com divisores e acopladores para poder gerar essa radiofrequência num guia de onda. E aí esse guia de onda leva para as cavidades dentro da blindagem. Bom, um outro sistema muito importante, né? Como é que a gente sabe, né? Eu falei que o feixe não pode variar de 100 nanômetros, né? Mas como é que a gente sabe que o feixe está variando de 100 nanômetros? A gente precisa medir de algum jeito, né? E não só a gente precisa medir, como a gente precisa controlar. Então, a gente tem instalado ao longo do acelerador, né? O que a gente chama de, são a sigla de BPM, né? Beam Position Monitors, que são monitores de posição. Então, o princípio de funcionamento deles é relativamente simples, né? Os elétrons, eles são partículas carregadas, né? Passando no centro das câmaras, né? O feixe, então, ele passa aqui no centro dessa câmara. Essa câmara tem 24 milímetros, né? E o feixe tem aqui a sua centena de nanômetro passando aqui no meio. E a gente tem 4 anteninhas, uma de cada lado. E aí, quando o feixe de elétrons passa, né? Ele induz uma corrente em cada antena. E aí, baseado nas amplitudes diferentes dessas antenas, a gente consegue calcular a posição do feixe em relação ao centro da câmara. Então, a gente tem mais de 180 medidores desses instalados no Sirius. E se a gente tem os medidores e a gente precisa usar no controle, a gente precisa medir eles com bastante precisão, né? Com bastante velocidade. Então, a gente tem sistemas de radiofrequência, né? São amplificadores, são LNAs bem específicos aqui, amplificadores de baixo ruído bem específicos, que medem essas 4 antenas. Então, esse aqui é um rack de medidor de posição, né? Então, essas câmeras ficam dentro do túnel, os cabos vêm aqui para esses front-ends de radiofrequência, e aí a saída desses front-ends analógicos entra nesse bastidor aqui, que tem os medidores, tem ADCs de alta velocidade, né? Então, esses ADCs de alta velocidade amostram esse sinal, e esse sinal é tratado em real time para poder atuar no controle de posição do feixe. Esse é um dos sistemas de controle, é um sistema de controle bem complexo, porque nós temos mais de 180 medidores, e a gente tem também atuadores, que são corretoras rápidas de posição do feixe, para corrigir as pequenas perturbações. Então, além dos eletroímãs que estão lá em um set point fixo, né, para manter os elétrons no centro, a gente já tem corretoras rápidas, que elas estão na malha de controle dos medidores de posição. E a gente está falando de controlar essas corretoras, né? A distância física é um problema, né? Porque a gente tem um acelerador de 500 metros, praticamente, com 180 medidores instalados, e também tem 160 corretoras. Então a gente precisa ler 180 medidores e corrigir 160 posições, né? Em real time. E a gente faz isso em uma taxa de 48 kHz hoje. E é um sistema bem complexo, porque o acelerador ele não é um sistema MIMO, né? E ele tem uma característica de que ele tem bastante interdependência, né? Então imagina como o feixe de elétrons circulando na máquina como se fosse um bambolê. Se você mexe no set point de uma fonte na esquerda, isso vai impactar na trajetória que vai desviar o feixe ao longo do anel de armazenamento inteiro. Então eles têm que trabalhar em conjunto, todas as corretoras. Então a gente tem uma rede de correção rápida, atuando na taxa de 48 kHz, que usa todos os medidores e todos os atuadores para poder diminuir as perturbações no feixe. Atualmente a gente acabou de passar por uma fase de otimização desse sistema. Então os nossos artigos mais recentes, até vai sair um artigo em breve, sobre o sistema de correção de órbita rápida do Sirius. Bom, não só o feixe de elétrons é importante para a gente, né? Como a gente usa o feixe de raio-x, né? O feixe de fótons nas linhas de luz. E a gente precisa também ter um feixe de fazer diagnósticos desse feixe de fótons. O princípio é um pouco diferente, né, do feixe de elétrons, né? O feixe de elétrons a gente usa a carga do elétron para induzir uma corrente nas antenas quando ele passa. O feixe de fótons é um pouco diferente, né? A gente tem um princípio mais ou menos parecido, né? No caso desse dispositivo aqui. Isso aqui é uma fenda, né? Que tem lâminas, né? Que tem blades. E aí, por efeito fotoelétrico, a gente tem uma carga induzida nesses blades quando o feixe passa, quando o feixe interage com as lâminas, né? E a gente pode medir essa corrente para poder inferir qual que é a posição do feixe de raio-x em relação a essas lâminas. E a gente tem medidores tipo esse aqui. Esse aqui é um medidor que ele é
quase como um fotodiodo, eu ia falar grande, né, mas ele não é tão grande, né? Ele é grande em relação ao feixe de raio-x, mas essa área ativa aqui dele é de 2 milímetros por 2 milímetros. Então ele não é tão grande assim, né? É que para o feixe de raio-x isso é gigantesco. E aí a gente consegue, ele é um fotodiodo esse é de diamante, mas ele poderia ser de silício, né? Se for um raio-x mesmo, dependendo da espessura do silício, ele é semi-transparente para o raio-x. Então ele pode estar na frente do feixe e mesmo assim a gente conseguir usar o feixe para amostra depois. E com base nas correntes, né, dos 4 quadrantes do fotodiodo, a gente consegue inferir a posição que está esse feixe. Só que para isso, a gente chega a gente precisa de medidores de altíssima precisão, né? Porque quanto mais o feixe de raio-x interage com um medidor desse tipo, mais a gente perde fluxo nesse medidor. Então a gente quer que ele interaja pouco, para a gente não perder fluxo. Mas se a gente quer que ele interaja pouco, significa que a absorção por conta do dispositivo é baixa. E se a absorção é baixa, a gente tem uma corrente induzida bem baixa. Então a gente chega num problema que a gente precisa medir, muitas vezes, picoamperes com resolução de femtoampere. E medidores dessa ordem de grandeza é um negócio meio complicado e caro de você achar de prateleira. Então a gente tem diversos projetos voltados para essa família de medidores de diagnóstico de feixe de raio-x, que vão desde... são amplificadores de corrente, né? Aqui é uma topologia bem clássica, né? Uma topologia de transimpedância, só que tem diversos detalhes, né? Como a gente precisa medir picoampere com resolução de femto, a gente tem sistemas de blindagem para evitar qualquer interferência externa. Aqui ele está fora da caixa, né? Mas ele precisa estar numa caixa selada também, aterrada. A gente tem que trabalhar com valores de resistores altíssimos, né? De dezena de gigaohm, às vezes centena de gigaohm. Então, são operacionais bem especiais que estão nesses amplificadores de transimpedância. E, para trocar a escala, a gente precisa de relés de altíssima isolação, né? Então, a gente está falando, quando a gente fala altíssima isolação, né? Se os resistores são da ordem de gigaohm, a isolação do relé tem que ser da ordem de tera, né? Então são desafios bem grandes do ponto de vista de eletrônica, manter esses dispositivos estáveis, né, esses amplificadores estáveis, e funcionando nas estações experimentais. E um dos jeitos da gente ganhar em resolução é trabalhar com amostradores de resolução mais alta também. Então, além dos amplificadores serem destinados para esse tipo de aplicação, a gente também tem que trabalhar com sistemas de aquisição desse tipo. Eu parei de comentar, mas a gente sempre tem um paper aqui, tá, com o QR Code e o link, que tem informações especificamente sobre aquele projeto que eu estou comentando. Então esse é um sistema que é bem complexo, que a gente desenvolve aqui também, e fabrica aqui no Brasil. Bom, falar um pouquinho dos sistemas de controle. Aqui são controles de precisão, e é um sistema MIMO também, mas não é tão grande quanto aquele de correção de órbita que eu comentei. Então isso aqui esse dispositivo aqui da esquerda, né, é o que a gente chama de um monocromador. Então esse dispositivo ele é instalado nas linhas de luz quando a gente quer escolher uma faixa bem específica do feixe de raio-x. Então ele vai dentro de uma câmara de vácuo, né, só que por questões de contração e dilatação térmica, né, a gente precisa controlar muito bem a temperatura desse dispositivo. Então a gente tem sistemas de controle lentos ali, que a gente está falando de temperatura, mas tem sistemas de controle para manter a temperatura bem estável, né. Sempre que a gente falar de tratamento óptico, né, a gente fala de monocromadores e espelhos. E para a gente, monocromadores e espelhos, eles têm que defletir o raio-x, né? Então é um pouco diferente do visível, né? Que a gente trabalha com um espelho, que a gente olha o nosso próprio reflexo nele. Os espelhos, né, e monocromadores, eles trabalham com cristais, normalmente de silício. Então o monocromador, ele é um dispositivo que ele tem diversos cristais de silício, no caso 2 cristais. E aí esses cristais são os que recebem o raio-x. E aí normalmente por princípio de ângulo de Bragg, você consegue selecionar qual que é a faixa do raio-x que você vai filtrar, né? E controlar a temperatura desses cristais é extremamente importante. Então esse sistema de controle aqui é um sistema de controle de temperatura dos cristais. A gente usa alguns equipamentos da National e usa alguns dispositivos, né? O driver de potência, por exemplo, foi desenvolvido por nós. E aí a gente consegue controlar a temperatura desse cristal. Eu coloquei aqui um gráfico interessante,
que é o seguinte, imagina que o monocromador está lá instalado. E aí a gente tem um momento que a gente abre o shutter, ou seja, abre o obturador da linha de luz. Quando a gente abre o obturador, o feixe de raio-x passa e incide no cristal. Então a gente espera que a temperatura desse cristal ela suba. E aí depois ela vai ter que estabilizar em algum momento para a gente poder colocar em operação. E quando a gente fecha o shutter, a mesma coisa. A malha de controle ela vai ter que responder para voltar esse cristal para a temperatura. E esse gráfico que eu coloquei aqui é a variação da temperatura dos cristais. Vai e vem. Fecha o shutter, a temperatura tende a cair, e aí quando abre o shutter, começa a incidir feixe no cristal, a temperatura tende a subir. E aí a gente consegue, né, manter essa temperatura, mesmo que ela suba, ela sobe menos de 0,04 graus Celsius. E isso está dentro das especificações que a gente precisa para manter o cristal em temperatura estável. Mas de novo, né, são ordens de grandeza diferentes do mundo normal, né? A gente está falando de variações de temperatura de 50 miligraus Celsius. É bem pouco, né? E controle de temperatura para a gente não é um problema só nos elementos ópticos, né, mas na estação experimental como um todo. Como o feixe ele é da ordem de centenas de nanômetros, feixe de fótons aí, né, para dezenas de microns, a gente precisa manter as temperaturas estáveis dentro das estações experimentais. Então a gente tem sistemas de ar-condicionado bem estáveis lá dentro, com variações de temperatura de 0,1 grau Celsius. Bom, mas falei desse projetinho aqui para falar dos drivers de potência que foram desenvolvidos aqui. Também é um dispositivo eletrônico, né? A gente está falando de 8 canais de potência. Não é tão alta potência assim, né? Cada canal vai até 2,5 A em 12 ou 24 volts. Então não é tão alta potência, mas ele precisa responder, ter sistema de intertravamento, né? Para se a gente precisar desligar o sistema de aquecimento. Por que um sistema de aquecimento, né? Porque na verdade esses monocromadores de espelhos, geralmente eles são criogênicos. Então eles são refrigerados por criogenia, e aí a gente põe drivers de potência para subir um pouco o set point de temperatura, em relação à temperatura criogênica. Então a gente controla a temperatura desse jeito, aquecendo, mas eles estão dentro de um setup criogênico. Outra coisa que a gente faz bastante aqui, né, no grupo de eletrônica, são montagens auxiliares para setups experimentais, né? Então essa foto aqui da esquerda, parece meio conturbado, né? Isso aqui na verdade é onde fica a amostra de uma estação experimental. Então a gente tem uma estação experimental aqui, que a amostra ela é posicionada aqui, e todos esses equipamentos aqui na verdade são câmeras com funcionalidades diferentes, né? Cada uma é um detetor diferente, e cada uma está olhando para alguma coisa dessa amostra. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então são diversos detetores ligados no mesmo amostra, né? Imagina a loucura de cabeamento e quantidade de sinais que trafegam aqui, né, simultaneamente. Então esse é um setup experimental, esse é o design 3D, né? Praticamente tudo que a gente faz aqui, a gente faz um design 3D antes de fabricar, e vai atualizando conforme as coisas vão mudando, porque essa quantidade de dispositivos todos ligados juntos aqui, né, a chance da gente evitar uma colisão mecânica em alguma rotação de motores, se a gente mantém um design 3D atualizado, é bem maior. Então sempre a gente faz os modelos bem completos. Aí é mais relacionado com o pessoal de engenharia mecânica, né, e mecatrônica, mas como a gente faz placas auxiliares, né, para esses setups, a gente tem bastante interação nesses setups experimentais. E a gente faz várias placas que são ou aquecedores, ou condicionamento de sinal dessas amostras, né, então um braço bem forte do grupo de eletrônica aqui, atuar no desenvolvimento de placas que não são placas complexas, né? Normalmente são placas 2 layers, 4 layers no máximo, que tem algum condicionamento de sinal, mas eles têm uma característica mecânica bem restrita, né? Elas precisam encaixar num lugar muito bem encaixado, às vezes vai ter alguma torção, então tem que tomar bastante cuidado com o design dessas placas. E elas são dedicadas, né? São placas para um setup experimental específico. Dificilmente a gente consegue fazer um setup experimental que ele muda de uma linha para outra, né? Existem alguns casos aqui que a gente consegue, mas às vezes são setups bem específicos de uma estação experimental. E esse da direita é um setup criogênico também. Isso aqui ela fica
injetando, né, nitrogênio gasoso na amostra, e aí a gente tem que evitar condensação. Então a gente precisa de uma sequência de aquecedores ao longo do bico do criostato. Então esse também é um projeto que a gente atuou bastante aqui, em parceria com o pessoal de mecânica. Falar um pouquinho dos elementos ópticos, né? Também é bastante do pessoal de engenharia física e mecânica, mas a gente também atua bastante em parceria, né? Que um setup de uma estação experimental, eu coloquei aqui um diagraminha, né? A gente tem os dipolos, né, que defletem o feixe de elétrons, o feixe de fótons passa reto. E aí a gente tem na estação experimental fendas, espelhos, né, para defletir esse feixe, monocromadores, né, para filtrar o comprimento de onda específica. E depois a gente vai chegar no ponto que a gente vai ter a nossa amostra e o nosso detetor. Então isso aqui é um diagrama simplificado do que é uma estação experimental, num síncrotron, né? Então sempre vai ter uma sequência de fendas, para poder diminuir um pouco esse feixe espalhado que passa aqui, espelhos para colimar esse feixe, e monocromadores para filtrar um comprimento de onda específico. E o projeto do monocromador principal para o Sirius é um projeto bem longo, né? Que veio desenvolvido ao longo de anos. Tem bastante artigo sobre ele, e é um desafio mecânico, de mecânica de precisão muito grande, conseguir desenvolver um dispositivo desse tipo. O desempenho do monocromador usado no Sirius, ele é muito bom, ele é comparado com os melhores monocromadores que tem em outros síncrotrons do mundo, e é um projeto brasileiro, assim, desenvolvido pelos engenheiros daqui, fabricado alguma parte aqui, alguma parte fora. A gente tem alguns fornecedores de algumas partes bem específicas do monocromador, que a gente não conseguiu achar um fornecedor nacional. Então esse é um projeto que tem um pouco de fornecedores de fora do Brasil. E do lado direito aqui eu coloquei o que seria um espelho, né? Então a gente fala de monocromadores de espelho, né? Esse dispositivo aqui, o que seria um monocromador, né? E ele vai dentro de uma câmara cilíndrica aqui, e o espelho, que é o da direita, ele vai dentro de uma câmara retangular aqui. E todos esses dispositivos eles vão em cima de pedras de granito, né? Porque vibração pra gente é um problema muito grande. Então a gente trabalha com pedras de granito, e para evitar que uma vibração se propague, a gente consegue, o sistema pneumático, ajudar a evitar um pouco do granito do movimentação. Então a gente para de movimentar o sistema pneumático para assentar esse granito. A gente começou, né, falando de sistemas dos controles de feixe de elétrons, né, depois falou um pouquinho de alguns sistemas de linha de luz, e aí a gente chega no fim da linha de luz, né, que é onde a gente tem os detectores de raio-x. E os detectores de raio-x, eles são as nossas câmeras, né, para poder enxergar o feixe de fótons, né, e estudar a interação que ele teve com a matéria. Então a gente tem um conjunto de detectores de raio-x, e eles são projetados em parceria com uma empresa. A gente tem uma empresa parceira, que é uma empresa brasileira, que chama Pitec. Ela foi fundada principalmente com esse braço dos detectores de raio-x. Agora ela faz parte de uma empresa multinacional que chama Lumentum, e eles são os nossos grandes parceiros na fabricação dos detectores de raio-x e projetos de novos detectores, voltados principalmente para a ciência de síncrotron. Não é tão simples fazer detectores de raio-x, eles são eletrônicas bem complexas. A gente fala aí, por exemplo, um detetor de centenas de gigabits por segundo de dados. Então, só para ter uma ideia do quão complexo é adquirir esses dados, enviar para um servidor, processar em tempo real e poder fornecer o dado para o pesquisador. Então, os detectores de raio-x, eu acho que são as eletrônicas mais complexas que a gente tem aqui no Sirius. Mais complexas no sentido de serem completas, né? Tem parte analógica que é complicada, tem parte digital que é complicada, processamento em FPGA, tem processamento em servidores, tem streaming de dados em dezenas para centenas de gigabits por segundo. Então, são as nossas eletrônicas mais complicadas, e tem... Aqui eu pus umas fotos de algumas, né? Basicamente, a gente sempre tem um sensor, que é nele que acontece a interação do raio-x com o próprio sensor, né? E aí por trás desse sensor a gente tem eletrônicas para detectar como esses fótons interagiram com esse sensor.
E aí a gente tem um conjunto de sistemas de aquisição com FPGAs, e aí depois desse conjunto a gente envia esses dados via fibra ótica para o servidor. E esses dados são pós-processados, ou até processados parte em real time pelos servidores. Refrigeração é um problema, então a gente tem, em boa parte dos detetores, refrigeração a água. E então, vários deles eles podem ir dentro de câmaras de vácuo. Então, não necessariamente a gente vai ter esse detetor instalado em uma região de ar, ele pode estar em vácuo. E isso é um desafio para as eletrônicas, porque elas aquecem, né? A gente tem que conseguir remover calor mesmo que não tenha convecção, e não pode ter convecção forçada, né, porque está em vácuo. Então a gente só tem água como alternativa de refrigeração. E eu coloquei um paper aqui também de um dos detetores de raio-x. Aqui eu deixei detetores de raio-x de um termo bem genérico, né, mas aqui a gente está falando de detetores de raio-x que a gente fala que são híbridos, né, de área. Então a gente tem um conjunto, como se fosse uma câmera mesmo, né. Por exemplo, 3 megapixels de detetor, em que cada pixel dele conta até 2 elevado a 12 fótons por segundo, por exemplo. Então é mais ou menos assim que a gente especifica, é como uma especificação de câmera mesmo. Ele faz 2.000 frames por segundo com tantos pixels. Então a especificação de detetores desse tipo ela é bem parecida com uma especificação de câmera nesse sentido. Mas a gente tem também outros tipos de detetores, né? Tem SDDs, né, que são detetores para você varrer em energia e descobrir exatamente qual foi a energia daquele fóton. Então, o tipo de detetor que vai ser instalado numa estação experimental depende do tipo de experimento e do tipo de material e do tipo de comprimento de onda que ela usa. Então, na parte das estações experimentais, cada estação experimental ela é bem única e ela é bem específica em relação ao experimento que ela faz. E aí ela é estudada antes dela ser fabricada, né, de ser produzida, com uma interação entre todos os grupos, né? Saindo do detetor, a gente tem que chegar nos data centers, né? Então, como eu falei, o próprio detetor, né, ele gera dados aí de centenas de gigabits por segundo, né? Esses dados têm que trafegar via rede e a gente tem que fazer um processamento em servidor. A gente faz auxílio de GPUs, né, para processar esses dados. E a gente tem um data center instalado aqui dentro para auxiliar nessa tarefa, né? Coloquei um artigo aqui mais genérico, tá? Os nossos artigos do data center, eles não são open access. Então, se vocês procurarem, vocês acham algumas coisas, mas eles não estão nas plataformas open access. Aí eu coloquei um open access que comenta um pouco sobre esse assunto. E é um grande desafio conseguir gerenciar esse tráfego grande de dados e como manipular isso e deixar disponível para os pesquisadores, né? Porque o nosso grande objetivo é que os pesquisadores consigam desenvolver as pesquisas e, obviamente, ele vai precisar acessar o dado dele, ou durante ou depois. Então, a gente até tem um programa por exemplo, ele vem fazer pesquisa essa semana, semana que vem, ele pode usar o nosso servidor remotamente para ajudar a processar o dado, porque nem sempre você precisa de uma infraestrutura específica, né, para conseguir processar um dado, um conjunto de dados desse volume. Então a gente auxilia também os pesquisadores nesse sentido de deixar a infraestrutura disponível, de acordo com as chamadas de pesquisa. Bom, falar um pouquinho das oportunidades do CNPEM, né? Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês com o que eu falei dos projetos, né? Eu acabei não entrando muito em detalhes de mostrar circuito, mas eu tentei comentar um pouco do overview de como esses projetos interagem em diversas áreas da engenharia, não só para engenharia elétrica e eletrônica. Uma coisa que eu não comentei, né, o CNPEM como um todo, se a gente contar bolsistas e estagiários, né, a gente chega num quadro de mais ou menos 1.200 pessoas. O CNPEM é uma instituição ligada ao governo federal, mas nós não somos funcionários públicos, né? O CNPEM é uma organização social e nós somos contratados como CLTs. Então, o CNPEM tem uma autonomia como uma empresa para contratar. Mas ela tem um acordo com o Ministério para receber verba direto do Ministério. E vou falar um pouquinho das oportunidades que existem aqui no CNPEM. Essa apresentação caiu numa época bem boa, porque a gente conversou, o evento que eu comentei com vocês do Ciência Aberta foi em maio, né? E comecei a conversar com o Luiz desde então.
Mas aí acabou entrando na época de julho e a gente resolveu deixar para agora a apresentação. E foi bom porque agora a gente está na época do programa de estágio aberto aqui. Então, a gente chama de programa unificado de estágios, né? Porque tem áreas para estagiários de diversos cursos. Então, a gente divide esse programa em diversas, no caso de ensino superior, né? A gente chama de diversas SUPs, né? E aí, cada categoria dessa, ela é voltada para algum curso específico. Então, tem para mecânica, tem para civil, tem para engenharia elétrica, tem mais voltado para eletrônica, tem mais voltado para software, tem mais voltado para firmware. Então, a ideia é, a gente tem um programa unificado, mas a gente divide as inscrições em categorias diferentes. De tal maneira que a nossa missão no PUI, né, o programa unificado, ele dá bastante trabalho para a gente, mas a nossa missão é tentar encontrar para os candidatos, ajudar os candidatos, né, a enxergar qual que é a área que eles realmente gostam mais. Então, a gente enxerga também, né, o PUI ele tem bastantes inscrições, então a gente recebe bastante currículo para o programa de estágio, né, várias inscrições, e faz rodadas bem grandes de entrevistas, né, ao longo do processo. Né. Não são muitos rounds de processo, mas são várias entrevistas, né, tem vários candidatos. E o PUI ele tem vagas tanto para nível técnico quanto para superior. O ambiente que tem aqui, né, de trabalho é um ambiente bem voltado ao que eu comentei mesmo, né? É bem mão na massa com os projetos, bastante coisa de projeto. Então, para quem gosta da área de ciência e tecnologia e tem um braço aí que gosta um pouco de pesquisa, é um lugar maravilhoso nesse sentido, né, em termos de infraestrutura. Pois o Sirius é a infraestrutura científica mais complexa do país, né? Então, o CNPEM como um todo é um centro único, né? Então, o PUI é uma oportunidade bem importante para os estudantes. O nosso estágio é presencial, então a gente não tem regime home office para estágio, nem para os efetivos, na verdade. Então, o nosso modelo de trabalho é sempre presencial e o de estágio é presencial. E o PUI ele tem programa de até 2 anos, né? Então ele é renovável a cada 6 meses, como um programa de estágio normal, mas ele tem duração de até 2 anos. Coloquei aqui os benefícios, né? De quais são os benefícios do estágio. Ele tem para diversas áreas, né? Então, como o PUI ele é unificado para o CNPq inteiro, né? Tem as coisas também não só do LNLS, como da engenharia do CNPq, quanto do LNBio, quanto do LNBR, quanto do LNNano. Então, nas áreas do PUI, contempla de todos os laboratórios do CNPq. É um processo realmente unificado. E as inscrições estão abertas, né? A gente está agora em agosto e setembro no período de inscrições. Outubro e novembro a gente vai para a etapa de entrevistas. Dezembro e janeiro a gente tem as respostas do processo. E o estágio é para o início de fevereiro, para fevereiro do ano que vem. Sobre o CNPq é isso que eu comentei aqui, né? A gente é um ambiente colaborativo, né? A gente tem bastante vontade, né? Assim, a nossa missão com os estagiários é auxiliar no desenvolvimento, né? Então, não só técnico, quanto pessoal também. E realmente tentar ensinar o que a gente pode e encaixar atividades que são úteis para o centro como um todo, né? E não só para o PUI, né, mas também para mais informações sobre o CNPq e o Sirius, né? O CNPq é bem ativo nas redes sociais, tem bastante coisa no YouTube, no LinkedIn, no vídeos sobre funcionamento do acelerador, como é que funcionam as estações de pesquisa, quais tipos de pesquisa são feitos aqui. Então, o CNPq é bem ativo, né, não só para as inscrições do PUI, mas também para conhecer mais sobre o CNPq, sobre o LNLS, sobre os laboratórios. A gente recomenda que siga as redes para ficar por dentro do que a gente tem feito por aqui, né? A gente tem saído bastante na mídia também recentemente, mesmo o LNLS sendo um laboratório bem antigo, né? Começou na década de 80, a gente aparece pouco na mídia nacional, né? A gente costuma aparecer bastante na mídia regional aqui do estado de São Paulo, mas em mídia nacional a gente não é tão falado geralmente. Bom, então do PUI era isso que eu queria falar.
E para formandos e formados, né, o CNPEM sempre divulga as vagas no site deles, né, tem um link do trabalho conosco, e lá as vagas ativas, né, e vagas remanescentes, e também vagas de estágio, então, para formados e formandos, o ideal é dar uma olhada nas vagas que tem disponíveis no trabalho conosco. Vira e mexe, quando abre uma vaga, ela sempre é publicada lá, na verdade. Então, é o melhor ponto de entrada para uma inscrição, é direto pelo site do CNPEM mesmo. Geralmente as vagas também são postadas no LinkedIn do CNPEM. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer novamente ao Luiz e a disponibilidade de todos. Espero que tenham gostado da palestra. Eu deixei meus contatos aí, meu e-mail, LinkedIn, ResearchGate, GitHub não é muito... A gente até usa um pouco aqui, mas deixei o GitHub também. E espero que tenham gostado da palestra. Acho que eu segui mais ou menos o tempo que eu tinha previsto. E é isso, pessoal. Acho que eu queria abrir para perguntas. Eu tenho uns slides backup aqui, se ninguém tiver pergunta. Olá, Maurício. Primeiramente, gostaria de agradecer aí. Nossa, uma palestra excelente, né? É a cara de engenharia mesmo, né? O que você mostrou aí para todo mundo eu acho que é o que todo mundo imagina trabalhar aí, né? Quando pensa em engenharia eletrônica, você vê esse circuitarias de altíssima complexidade, né? E meio que o seu trabalho, embora seja na engenharia, você está trabalhando muito com ciência, né? Na fronteira do conhecimento humano, né? Então tem bastante coisas que são feitas aí no CNPEM que é meio que pioneirismo mesmo, né? Nessa área. E é muito legal saber que a gente está conversando com uma pessoa que trabalha, né, acho que no equipamento mais complexo da história do Brasil. Então é muito gratificante. Então gostaria de agradecer mais uma vez aí a sua excelente palestra e abrir aí a sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta a ser feita, alguma dúvida, alguma crítica? Ó, o professor Flávio está nos acompanhando do auditório. Sim. Alguém aí tem alguma pergunta, professor? Inicialmente, então, parabéns pela palestra, Maurício. Alguém tem pergunta aqui? Não, inicialmente não tem perguntas, né? Mas a gente vai pegar os e-mails lá, os contatos, né? Principalmente e-mail, manda por lá também. Tá. Parabéns mais uma vez pela palestra, extremamente interessante, motivadora, ver a aplicação da engenharia, a importância, e que estamos aí na ponta, né, no pioneirismo dessa linha de pesquisa. Parabéns. Eu particularmente tenho algumas perguntas, acho que queria saber como é que é. Primeiro, como que você foi parar no LNLS, né, pensando aí quem está fazendo a graduação na UTFPR, ou mesmo quem já se formou na graduação gostaria de atuar, como que você foi parar no LNLS? Tá. Eu vou falar um pouco como eu vim parar no LNLS e depois eu vou falar como que a maioria das pessoas vem parar no LNLS. Então, eu vim para cá quando eu defendi o mestrado, né? Eu me candidatei direto pelo site, pelo Trabalho Conosco, do mesmo link que eu comentei com vocês. Eu já conheci o CNPEM, porque como ele é próximo da Unicamp, né? E eu conheci o CNPEM por intermédio do Ciência Aberta, que é o mesmo evento que você veio esse ano. Legal. Então, a primeira vez que eu vim aqui para o CNPEM e tive contato foi um Ciência Aberta de 2015, acho que foi 15. Então, eu já sabia que o CNPEM existia, mas eu nunca tinha entrado aqui. Eu entrei em 2015. Na época, eu já estava formado, estava no mestrado, estava atuando com pesquisa em um projeto com uma empresa também, no laboratório do professor Leandro. Sim. E adorei o lugar quando eu conheci. Então, eu continuei nas atividades que eu estava desempenhando no laboratório, e quando eu estava para defender o mestrado, eu comecei a abrir os horizontes e procurar outras oportunidades, e aí aqui foi uma das primeiras que eu submeti, e em 2017 entrei aqui no CNPEM. Mas eu sou uma exceção aqui dentro. São pouquíssimas as pessoas, pouquíssimas não, né? É uma minoria as pessoas que entram por processo direto. A grande maioria foi estagiário aqui. Então a nossa estatística de efetivos que foram estagiários é alta. Legal.
Isso é Legal. bem... só eu consigo contar rápido, eu não tenho essa estatística do centro como um todo, mas do grupo que eu trabalho eu consigo levantá-la mais ou menos rápido. Nós somos em 15 pessoas, pelo menos 9 foram estagiários aqui. Uhum. Pelo menos 9. Caramba. Se não foram mais. Que legal. Na verdade, nós somos 15, Aham. 2 são estagiários atualmente, então Uhum. efetivos nós somos 13. E aí desses 13, 9 foram estagiários. É isso. Que bacana. Bom, Então, bom saber, então. É bem alta Fica a dica aí, né, pro É. pessoal. Legal. a maioria, meu líder imediato, por exemplo, foi estagiário. Uhum. As 3 pessoas que trabalham ao redor de mim também foram estagiários. Então, Legal. é bem alta a nossa estatística de ex-estagiários trabalhando no grupo. Uhum. Bom, Maurício, uma pergunta é como que é o seu dia a dia no LNLS, né? Porque, assim, muitas das coisas que vocês trabalham não existem, né? E como que é você meio que ser engenheiro e ter que fazer algo que ainda falta literatura para desenvolver? A rotina aqui, ela tem 3 frentes, né? Uma primeira frente é a frente dos projetos novos, né? A frente dos projetos novos é o seguinte, é uma linha de pesquisa, uma estação experimental, ela avisa pra gente, ó, eu vou começar a fazer esse experimento aqui. A gente vai precisar de equipamentos desse tipo. E aí a engenharia entra no seguinte cenário, a gente vai começar a entender sobre aquele experimento, para ver que tipo de equipamento eles precisam, para começar a procurar se isso existe comercialmente. Uhum. E aí essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Como especificar esse equipamento e se ele existe comercialmente. Aí, dado que ele existe, vamos supor que se ele não existe, já está resolvido, né? Vai ter que dar um jeito de fazer. Se ele existe, a gente vai para uma segunda etapa, Uhum. que é entender se o que tem existente atende perfeitamente. Porque às vezes não atende perfeitamente. O que significa o atender parcialmente para nós? Imagina que o equipamento que faz aquilo que ele quer existe, só que ele não pode ser integrado no nosso sistema de controle do jeito que ele é hoje. Uhum. Então a gente teria que fazer uma grande mudança de infraestrutura ou de arquitetura do sistema de controle para integrar aquele equipamento. Aí a gente avalia se esse esforço vale a pena. Uhum. Ou se vale a pena partir para desenvolver alguma coisa in-house, que a gente fala. Uhum. Aí, outra coisa é, se ele existe comercialmente e atende perfeitamente, se a gente consegue comprar. Porque às vezes é muito caro. Então, Eu imagino. ou o volume é muito grande. Por exemplo, o caso dos picoamperímetros que eu comentei, né? Que medem picoampere com resolução de Fento. O projeto que a gente usa aqui no Sirius, ele é in-house, ele é feito por nós. Uhum. O custo de fabricação, Bill of Materials e PCB e caixa dá uns $200. Uhum. Se a gente comprar um equipamento comercial que faz praticamente a mesma coisa, é $1.500. E a gente tem mais de 100 no Sirius. Nossa. Então, multiplicando isso por 150, 200 unidades, fica muito caro. Faz uma diferença considerável. Então, essa diferença de custo, ela compensa as horas de engenharia de desenvolver um negócio desse tipo? É essa a primeira análise que a gente faz quando entra um problema novo. Uhum. Isso é a parte dos problemas novos, né? Aí a gente tem também uma frente de operação, né? O Sirius está operando. Então, o pesquisador, ele vem, ele passa a semana aqui 24 horas. Imagina que ele chegou aqui, um equipamento deu problema. Pode acontecer. Uhum. Pode ser um equipamento nosso, que a gente desenvolveu, pode ser um equipamento comercial. Mas o pesquisador veio de Fortaleza, por exemplo, e está aqui uma semana. Só tem essa semana, o equipamento queimou. Uhum. A gente tem uma frente de manutenção emergencial. Que Entendi. é esse que a gente pode fazer para tentar pôr em operação e ele conseguir desenvolver a pesquisa que ele veio desenvolver. Legal. Então, tem essa frente de manutenção, principalmente emergenciais, elas são mais críticas, né? Uhum. E a gente tem também uma frente de melhorias, que é o seguinte, a linha até tem um equipamento que faz, mas eles precisam, eles querem fazer alguma coisa para diminuir o tempo do experimento, otimizar alguma relação ao ruído na linha, e aí a gente entra com uma etapa de melhoria de projeto. Uhum. A gente tem Legal. também. Legal. E tem a frente mais às vezes acontece, né? O Sirius opera 24 horas por dia, né? Mas a gente não tem suporte de engenharia 24 horas. Então, um grupo aqui que a gente chama grupo de operação. O grupo de operação, ele é 24 horas. Eles ficam na sala de controle do Sirius 24 horas olhando para o feixe de elétrons e mantendo tudo em operação. Mas as engenharias não ficam 24 horas. A gente trabalha em horário comercial e a gente tem algumas equipes em algumas áreas específicas que trabalham com suporte de sobreaviso. Ou seja, se tiver um problema naquele subsistema específico, essas são acionadas e elas começam a atender. Só que não funciona 24 horas o sobreaviso.
Uhum. Então, às vezes acontece, deu algum problema de madrugada. Pode acontecer. Por exemplo, imagina um problema no feixe de elétrons é o pior dos problemas possíveis para nós. Bom, Porque um problema no feixe de elétrons, ele deixa todas as linhas de luz indisponíveis. para tudo. Então ele é extremamente crítico. Então, por exemplo, se de madrugada acontecer um negócio com feixe de elétrons, se for extremamente crítico, tem chance deles acionarem, assim, Entendi. não de madrugada, mas a gente vai ter que chegar e vai começar a resolver isso. Isso vai subir de prioridade e tudo que a gente está fazendo cai de prioridade e a gente vai resolver o problema do feixe de elétrons porque isso é prioridade. Legal, Porque legal. para todas as estações. Então, assim, fora do horário de sobreaviso, quem atende sobreaviso atende no sobreaviso, fora do horário de sobreaviso a gente atende no horário comercial. Uhum. E às vezes aparece um problema desse tipo que ele sobe de prioridade. Obviamente a gente tem toda uma análise de equipamentos e dispositivos para evitar que problemas extremamente críticos ocorram, né? Uhum. E quando se eles acontecerem também, que eles não sejam críticos a ponto deles precisarem ser resolvidos emergencialmente. Tipo, dá para operar, não está na condição ideal, mas a gente segura enquanto a gente vê como resolve melhor. Uhum. Então a gente tem toda uma análise sobre os sistemas mais críticos da máquina para não deixar que chegue num ponto de parar a operação. Legal, legal. Bom, tem mais duas perguntinhas. Tô vendo que tem duas meninas online. A pergunta seria, quantas mulheres existem na equipe de engenharia do LNLS? Se existem, quantas? Como que é essa métrica? No grupo de eletrônica, no grupo que eu falei, nós somos em 15, né? Tem uma. Uhum. Legal. Vou pro grupo do lado, o grupo do lado tem 12 pessoas, é um grupo de detetores de raio-x, tem uma também. Legal. Os grupos de software costumam ter uma estatística um pouco maior aqui. O grupo de software tem 3 ou 4 e eles são uns 20. Então, é uma estatística um pouco maior. Isso é uma... Assim, a gente até se pergunta o que a gente... eu acho que a gente não está fora da estatística de um curso de engenharia. Mas a gente se pergunta, né, o que a gente pode contribuir para que isso... E a gente acha que incentivar tecnologia, principalmente na educação básica e na educação fundamental, auxiliaria com isso no longo prazo, né? Então a nossa estatística, eu acho que ela não está fora da estatística de uma universidade. Então a gente se pergunta por que essa estatística da universidade é assim, né? A gente tem conversa sobre isso. É uma proporção menor, né? Sendo que isso destoa da proporção de homens e mulheres, né? No Brasil. E o CNPq tem bastante iniciativa com o ensino fundamental e ensino médio. A gente tem um grupo aqui de comunicação, né, assessoria de comunicação, que eles fazem eventos, né? E assim, é engraçado que nos eventos eles comentam que eles veem uma manifestação de interesse sobre ciência bem meio a meio, bem proporcional ao que é, de fato, a proporção da população. E a gente se pergunta por que isso não se reflete nos cursos de ensino superior. Mas assim, bom, eu falei, né, mas a resposta é que aqui a gente está mais ou menos na mesma estatística de um curso superior, acredito. Software parece que tem um pouquinho mais do que eletrônica, por exemplo. Tá. Mas não foge muito da estatística de um superior, não. Ah, não, tranquilo. É mais uma dúvida mesmo, né, que realmente é bem atípico. A Angélica está comentando aqui, é bem... Pode falar. A minha turma de graduação, nós éramos 70 e tinha umas acho que eram 9 mulheres. Então... E a minha turma tinha bastante, comparado com o ano anterior e com o próximo ano. Legal. E talvez a minha última pergunta seria para pensar em como talvez aumentar esse número aí, ou mesmo até para os meninos, seria quais são as principais habilidades que são buscadas para trabalhar no LNLS? Pensando, por exemplo, você comentou, na parte de software, tem uma métrica maior de mulheres, ou seja, programação, ou mais voltada para física, eletromagnetismo, RF, qual que é uma área assim que atrai, que o LNLS busca mais jovens? As vagas, elas são bem divididas, né? Como a gente tem grupos de áreas diferentes, né? Normalmente, por exemplo, no estágio, cada grupo tem 2 ou 3 estagiários. Então,
as vagas de estágio acabam sendo divididas de acordo com a proporção dos grupos. Entendi. E aí cada grupo procura estagiários com características específicas, né? Por exemplo, o grupo de eletrônica, normalmente a gente procura um estagiário para o perfil de eletrônica, perfil técnico no caso de eletrônica, e firmware. Legal. Mas o que acontece é que o que a gente costuma falar, né? Muitas vezes não é o desempenho técnico que é tão importante para nós. O que a gente tenta enxergar muito é o quanto não é bem potencial não é uma boa palavra, né? Mas o quanto o interesse em aprender daquela pessoa e se o perfil encaixa com o perfil de pessoas que a gente tem aqui, ou que a instituição busca, né? O perfil da instituição, que é um perfil que gosta de ciência, gosta de tecnologia, é bem apaixonado por tecnologia, normalmente é um perfil bem que tem bastante autonomia, né? Gosta de pegar um problema e resolver. Então, esse é o tipo de perfil que a gente costuma tentar identificar, né? E muitas vezes até acontece, no caso, falando um pouco sobre a parte técnica, né? Que a gente, por exemplo, tem uma vaga de eletrônica, que a gente está lá numa categoria de estágio de eletrônica. E aí, por algum motivo, apareceu um cara ali que a gente entrevistou, que a gente fala, putz, esse cara tem um perfil excelente que talvez encaixe na nossa equipe de software. Aí a gente olha pro cadastro desse cara, porque ele pode escolher 2 áreas, né? Aí a gente viu, por exemplo, ele se inscreveu para eletrônica e para mecânica, sabe? Parece que... E a gente acha que ele tem perfil para software, a gente pode perguntar para ele se ele tem interesse na área de software e encaminhar o contato dele para ele participar do processo de seleção também da área de software. Que então, legal. Quando a gente faz... Por isso que o processo unificado de estágios é importante. A gente tenta olhar para o centro como um todo no processo de estágio. E se a gente identifica um perfil que talvez seja interessante para um grupo específico ou para alguma área específica que não é a que ele se inscreveu, a gente pode recomendar e tentar fazer ele participar do outro processo. Então, isso acaba valendo para vaga de efetivo também, né? Se, por exemplo, a gente está com uma vaga de efetivo, aparecer um currículo interessante, que tem um perfil profissional alinhado com a empresa, só que a área técnica que ele se inscreveu não é bem aquela vaga, aí a gente pode encaminhar um currículo para outra área, né? Não é isso não é um impeditivo, né? Então, da parte técnica não é um requisito tão... Tipo, a gente não está procurando pessoas que entendam eletrônica de acelerador de partículas, por exemplo. Sim. Porque a gente acaba desenvolvendo, é um negócio que a gente sabe que a gente vai desenvolver ao longo das atividades aqui. Legal. Mas normalmente a pessoa que busca bastante informação, muitas vezes pessoas que gostam de ler artigos, elas se encaixam nesse perfil, porque como a gente tem, eu falei que a gente tem a colaboração de congressos de aceleradores, né? E tem muito artigo Open Access, acha muita informação sobre aceleradores. Só que são informações bem específicas. Não significa que a gente não use coisas comerciais que não são tão específicas, tá? A gente usa. Mas assim, o conhecimento específico é importante. Legal. Mas a gente sabe que esse é um conhecimento que a pessoa vai desenvolver ao longo do estágio e quando é efetivo ao longo dos primeiros meses de trabalho. Não, tudo bem. Bacana. Bom saber aí. Então fica as dicas para o pessoal aí que está na eminência e tá na graduação, né? E tá querendo entrar no mercado de trabalho. Bom, da minha parte era isso. Professor Flávio, tem mais alguma dúvida? Algum questionamento aí da UTFPR em Campo Mourão? Não, só parabenizar o Maurício, você pela condução da palestra, depois passa o link para direcionar para os alunos. Okay. Obrigado. Então, muito obrigado. Tem uma pergunta que todo mundo faz, vocês não fizeram dessa vez. Qual que é? Eu não sei, eu não respondi a ela durante a apresentação. Tem muita gente que pergunta se o Sirius é seguro. Mas seguro em que sentido? Seguro no sentido de não vai explodir nada. Tá. Isso é uma pergunta que surge bastante. E aí, basicamente o que acontece é que a gente tem, obviamente a gente tem elétrons circulando, né, e eles geram radiação, mas assim como qualquer coisa que pode ter algo que pode ser nocivo para a saúde, a gente estabelece mecanismos de proteção e trabalha incansavelmente nesses mecanismos. Então, toda a parte dos aceleradores ela fica dentro de uma blindagem, todo o acesso dessa blindagem ele é restrito,
Então, qualquer tipo de problema que a gente possa vir a ter na máquina, a primeira coisa que acontece é desligar a potência de RF, e aí o feixe de elétrons morre em centenas de microsegundos. Então, e aí não tem mais feixe de elétrons, não tem mais radiação sendo gerada. Então, basicamente, claro, como diversas coisas na tecnologia, diversas coisas têm risco, mas todo mundo trabalha para que não aconteça nada. Risco de explosão, não. Isso aí geralmente é coisa de colisor que colide hadrons. A gente não vai ter risco de explosão. No máximo, que, sei lá, que pode acontecer é alguém tentar abrir uma porta, essa porta não vai abrir porque ela vai estar travada, mas ela vai desarmar o feixe de elétrons. Legal. Então, Verdade, realmente. coisas desse tipo, assim. Todo acesso, todo acesso a uma estação experimental, por exemplo, né? Porque na estação experimental a gente põe a amostra e lá na amostra pode ter incidência de radiação, dependendo da faixa de espectro síncrotron que usa naquele... todo o acesso à cabana ele é controlado para poder armar a cabana, né? Que é abrir o shutter, né, da frente. Os pesquisadores eles precisam fazer um procedimento que chama de procura, ele precisa entrar lá, ele precisa obrigatoriamente ir nas regiões da cabana e apertar botões que estão em locais específicos numa ordem certa, porque isso certifica de que ele foi lá e olhou de fato tudo para garantir que não tem ninguém. Se alguém entrar atrás dele, desarma o procedimento de procura. Então a gente se preocupa com todos esses, a gente chama esse sistema, um sistema de automação chamado de proteção pessoal. Então, ele é bem incansavelmente testado. A gente tem um grupo aqui, que é o grupo de proteção radiológica, que eles são destinados a esse tipo de mecanismo do Sirius, né? Legal. Tá, então, essa é uma pergunta que bastante gente faz. É verdade, se é seguro, verdade. se fica com medo. Tá do lado da Unicamp aqui, né? É verdade. Inclusive, Esse negócio não vai explodir, não. A gente não vai virar o flash, né? Eu convido a todo mundo que não participou do Ciências Abertas, né? Acho que é uma vez por ano, né, ô Maurício? Uma vez por ano. Ano que vem vai ter, possivelmente, né? Acho que... Sim. Assim, a gente ficou uns anos sem ter o Ciência Aberta, né? O Ciência Aberta é esse evento que eu comentei, ele é parecido, para quem conhece a Unicamp, né? Ele é parecido com o UPA, que é o Unicamp de Portas Abertas. A gente tem um sábado que a gente prepara o CNPEM como um todo, né? Não só os Sirius, para receber visitantes externos. Esse ano o evento foi em maio ou junho, não lembro se foi maio ou junho. Por aí, né? Sempre é maio ou junho. E a gente recebeu 16 mil pessoas no total, Legal. ao longo do dia inteiro. E a gente fez um evento preparado para essa quantidade de pessoas. Então, 16 mil pessoas é bastante gente, o evento estava cheio, mas você pode falar o que você achou também, mas as pessoas conseguiam ver as atividades, né? A gente preparou atividade suficiente para essa quantidade de pessoas. E é uma oportunidade única de conhecer, assim, o CNPEM é gratuito. Sim, gratuito. Não precisa de pré-inscrição. Ele existia todo ano até 2020, né? Em 2020 ele já estava confirmado para maio e ele foi cancelado, né? Por causa da pandemia. Aí 2021 e 2022 o CNPEM focou em iniciativas para divulgar os Sirius e o CNPEM online, né? Então, o próprio canal do YouTube do CNPEM e do LNLS, ele foi bem aquecido nessa época. Então a gente estava começando a voltar, né? Com as atividades de divulgação, mas de maneira não presencial em 2021 e 2022. E aí 2023 voltou de fato o Ciência Aberta presencial em maio. E é um evento bem... acredito que... Não falaram nada sobre o ano que vem ainda, mas acredito que todo ano deva voltar a ter o Ciência Aberta. Porque é um jeito da gente atingir muita gente e conseguir divulgar. Ele é mais voltado para o público daqui, né? Porque ele é presencial. Divulgar o que a gente faz aqui no centro. Sim, não, acho que é uma visita que todo mundo que é da área, pelo menos acadêmica, tem que conhecer, né? Que sentiu o orgulho aí de ver a tecnologia de altíssima, de ponta, né? Sendo desenvolvida aqui por brasileiros e por empresas brasileiras. Acho que vale muito a pena. Uma outra coisa que existe aqui, né? A gente tem a possibilidade de visitas guiadas. Então, além de tudo que a gente tem nos canais, né? A gente tem esse grupo de assessoria de comunicação, ele pode organizar visitas guiadas. Então, por exemplo, uma turma está fazendo uma disciplina e faz sentido visitar os Sirius. É só o professor entrar em contato que é possível agendar uma visita da turma durante a semana. Legal. A agenda é meio cheia, mas é possível. Eu já dei uma olhada, mas realmente é legal mesmo. Isso é possível. Claro, o TFPR fica mais longe, né? Fica mais difícil, né? Sim. Mas assim, a gente tem tentado organizar visitas virtuais. Em 2021 isso pegou bastante, várias visitas virtuais.
Algumas devem estar até gravadas no YouTube. Ah, legal. Foi Vou dar uma bem... olhada. Para quem é mais longe, é um pouco mais... Sim, É o sim. único jeito, né? É, Porque é difícil organizar é muito longe, né? Para fazer uma muito viagem. longe. Bem longe. Bom, Mas, eventualmente, se alguém estiver por aqui na região e quiser fazer uma visita, é fazível. legal, Dá para organizar uma visita desse tipo. legal. Não vão saber. Ou uma turma menor, alguma coisa assim. Uhum. Bom, a Angélica Manfrim está parabenizando pela palestra, né? Achou muito interessante ter um olhar da nossa área, engenharia eletrônica, né, sobre o acelerador de partículas. Acho que esse é o meu sentimento também. Você preparou a palestra bem voltada para engenharia e bastante de eletrônica, assim. Acho que é bem enriquecedor aí para o pessoal da UTFPR de Campo Mourão, né? Então... a gente também é a minha área, né? Então acho que é melhor eu falar de engenharia eletrônica. A gente até fala disso na divulgação dos estágios, né? Porque é engraçado, a gente tem um departamento de RH, mas as divulgações dos estágios são feitas pelas equipes de engenharia ou de pesquisa. Não é alguém do RH que vai lá dar palestra nas universidades. A gente tem um comitê que aí algumas pessoas, normalmente quem tem mais tempo de CNPEM, essas pessoas que geralmente vão dar as palestras nas universidades. Legal. Então, geralmente o que a gente faz é realmente isso. A gente dá um overview do centro como um todo e depois a gente foca um pouquinho mais na área que a gente conhece mais, porque até se surgir pergunta é mais fácil de responder, né? Sim, sim. Bom, então é isso, Maurício. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua excelente palestra. Gostaria de agradecer também ao pessoal que compareceu de forma online e de forma presencial no anfiteatro da UTFPR em Campo Mourão. O Yuri, do Instituto de Pesquisas Eldorado, também está agradecendo a excelente palestra. Então é isso, Maurício. Muito obrigado mesmo, valeu. A gente vai estar sendo salva a sua apresentação e depois a gente pode disponibilizar, né, pela aquela forma, né? Esqueci o nome. Não listado. Eu vou ver, Isso. eu vou confirmar aqui se pode ser público. Se não puder, pelo menos como não listado, aí tranquilo. Excelente, tá excelente. Então, muito obrigado. É isso, professor. Tá tudo certo por aí? Professor Flávio? Tudo certo. Acho que está meio instável a internet por lá. Mas... Tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, meus contatos estão por aí. Excelente. Tá. Então, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.